Nós começamos o Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá, numa ponte aérea rapidíssima, para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Boa quarta-feira, hein? Senhoras e senhores, bom dia. Ótima quarta-feira para nós. Bom dia, Colombo. Vamos em frente, então, com os nossos assuntos de hoje, quarta-feira. Sidney, durante evento na capital paulista, ontem, terça, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai privatizar a CEAGESP, que é a maior companhia de entrepostos e armazéns gerais da América Latina. Fica na Marginal Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo. É uma declaração do presidente que contraria a proposta de privatização da CEAGESP anunciada no ano passado pelo governador João Dória, mas já prometida em São Paulo por muitos outros governadores e prefeitos, Geraldo Alckmin, Gilberto Kassab, Fernando Haddad, de partidos diferentes. Bom, Bolsonaro também voltou a criticar, mesmo que indiretamente, o governador paulista. E nós separamos um trecho. Nenhum rato vai querer sucatear isso aqui para privatizar para os seus amigos. Não tem espaço para isso aqui. Queriam privatizar para um amiguinho se dar bem. Esse amiguinho vai continuar andando por aí com a sua calcinha apertada, que não será privatizado isso aqui. Depois das declarações de Bolsonaro, o governo de São Paulo disse que o próprio presidente assinou o decreto que inclui a CEAGESP no programa de parcerias de investimentos e que Bolsonaro precisa indicar a órgãos de controle quem é o rato que está no governo federal e que se beneficiaria da privatização da companhia. Eu não vou entrar no mérito aqui da privatização ou não, porque esse é o tema do seu comentário, Sidney, mas só para ilustrar um pouquinho o seu comentário, a CEAGESP, para quem é de fora de São Paulo e não conhece a região, já está absolutamente sucateada. É um entreposto que fica em meio a uma região residencial de São Paulo, bairros como Lapa, Vila Leopoldina, ao lado do Parque Vila Lobos, por exemplo, e virou um ponto, é claro, há muitos trabalhadores ali ganhando a vida há muito tempo, mas virou um ponto de concentração de usuário de drogas, virou um ponto, inclusive, de prostituição infantil, de acúmulo de lixo no entorno, aquelas caixas de madeira ficam todas acumuladas ali no entorno. Por isso é que há discussão aqui em São Paulo, há muito tempo, de transferir a CEAGESP do meio da cidade para algum ponto perto do Rodoanel, que é uma estrada que passa por todas as estradas de São Paulo. Você ficaria fora da cidade, na região metropolitana. Por isso é que essa discussão é tão intensa aqui em São Paulo há tanto tempo, porque infelizmente a CEAGESP, reconhecendo a importância econômica do local e a força dos trabalhadores da região, acabou virando um ponto de degradação urbana para a cidade. Sidney. Normalmente, Colombo, os entrepostos no Brasil inteiro sofrem de problemas semelhantes. Quando não estão no centro da cidade, de fato não é o melhor lugar, eles enfrentam problemas, porque é onde o atacadista encontra o ponto de encontro, quando ele traz o produto, o consumidor, através dos distribuidores. Então, isso ocorre. Então, tem que limpar, tem muitos caminhões pesados que costumam chegar a esses entrepostos. É algo que precisa do poder público presente o tempo inteiro, não só em limpeza pública, mas segurança, boa iluminação, uma boa administração, não é algo fácil. E, de fato, ser no centro da cidade é um problema que os paulistas vão ter que resolver. Agora, essa história do rato, vamos dar um elemento político aí, ela nasceu do discurso do diretor-presidente deste entreposto aí que estamos vendo, Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo. Vocês aí o conhecem bem, apesar de não ser uma personagem nacional, ele foi comandante da Rota, né, que é uma unidade da Polícia de São Paulo muito popular, muito conhecida, coronel da reserva da PM, e no discurso dele, ele disse que, mandando um recado, que se houvesse pessoas aí envolvidas com corrupção, coisas do gênero, que seriam os ratos, né, que ele iria combater, que ele gosta até de fazer isso. Então ele mandou esse recado um pouco dizendo, ó, tô chegando, e botou o pé na porta. E aí o presidente fez, no seu discurso, foi lá e pegou essa expressão e adaptou, e de fato, não citando o nome, ele mandou um recado, tanto é que mais tarde o governador João Dória respondeu. Ele mandou recado para o ocupante do
Palácio Bandeirantes. Então, quer dizer, tem um elemento político aí. Antes de falar da privatização, muito rapidamente, parece que o presidente está reavivando o que ele criticava, a história do nós e eles, né? Então, quando o Dória critica o presidente critica o Dória, eles vão criando uma espécie de uma situação bipolar, vamos dizer assim, onde a politização de 2022 ficaria restrita aos dois, como se não existisse nenhum outro candidato, nenhum outro nome. Isso, de certa forma, alimenta essas rusgas e estas diferenças. E, ao mesmo tempo, o presidente manda um recado para o chamado núcleo duro que apoia ele, pessoas mais radicais de direita, que gostam desse tipo de ação que o ex-comandante da PM demonstrou no seu discurso, o coronel, né? Que vou resolver na marra, e comigo é assim, eu até gosto de atacar os ratos e tal, que é o discurso anticorrupção. Então, tem esse elemento político. Agora, sobre a privatização, veja aí o problema, né? Veja o problema, porque o próprio governo federal tem já, e sinalizou numa outra ocasião, teria, né, a intenção de privatizar o local. E o presidente disse claramente que não. Às vezes eu penso que o presidente não lê os documentos que recebe, não conversa com seus ministros nas reuniões, ele acaba não ouvindo o que os seus assessorados, né, dizem. E é importante, sabe, ouvir também, não é só determinar. Então o presidente acaba indo para esses discursos, vai com o farol dele político para acender o futuro, vai com a antena dele política, partidária, e acaba esquecendo das demais necessidades, que é analisar o que quer o Ministério da Economia quanto à privatização e tudo mais. Não é de agora que o presidente vira as costas para a agenda econômica e faz o que ele acha que tem que fazer. Mas ele vai quebrando tudo. É aquele elefante que vai quebrando o cristal na hora que vai caminhando. Nem sempre é bom isso não. É causa o que a gente obviamente imagina dessa cena. Mais prejuízo do que vantagens, do que prateleiras em pé. Elas ficam destruídas e depois não é ele que limpa, né? Aliás, esse coronel da reserva que assumiu a administração da CEAGESP aqui em São Paulo foi comandante da Rota, que é, como o Sidney lembrou, um batalhão da polícia muito conhecido em São Paulo. Quem não se lembra daquele bordão do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, Rota na rua, né, para supostamente colocar medo na bandidagem? Ele foi escolhido pelo ex-governador Geraldo Alckmin para o cargo e deu uma entrevista que gerou um desgaste político enorme no Palácio dos Bandeirantes na época, em que ele dizia sobre a necessidade de abordagens diferentes pela polícia das pessoas no centro e na periferia da cidade. Ele disse o seguinte na época: é uma outra realidade, são pessoas diferentes que transitam por lá, na periferia. A forma dele, policial, abordar tem que ser diferente. Se ele for abordar uma pessoa na periferia da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins, que é um bairro nobre da cidade, ele vai ter dificuldade, ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se coloca um policial da periferia para falar com a mesma forma, com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala nos Jardins, eles podem estar sendo grosseiro com uma pessoa dos Jardins que está ali andando. Isso gerou um desgaste tremendo para o então governador Geraldo Alckmin na época, só para as pessoas aqui em São Paulo especialmente se lembrarem exatamente de quem nós estamos nos referindo. Bom, mas vamos a um outro assunto então, Sidney. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciam daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, você vai ver, é claro, aqui no Novo Dia, o Plano Nacional de Imunização. Ontem, Pazuello informou ao Supremo que o governo vai distribuir as vacinas contra a Covid em um prazo de até 5 dias depois de um imunizante, seja ele qual for, ter o aval da Anvisa. O ministro disse ainda que não há prazo para o início da vacinação, porque não há vacina disponível para uso imediato no mercado brasileiro. O cronograma apresentado por Pazuello indica também que a responsabilidade de distribuição da vacina para as cidades é de cada estado e a aplicação da vacina é de cada município com o apoio do Ministério da Saúde. Sidney, o governo deveria ter um prazo para o início da vacinação, como pediu o Supremo, ou o prazo, como diz o ministro, só pode ser mesmo oficializado depois da aprovação de uma vacina pela Anvisa? Nós comentamos ontem, sem a riqueza de detalhes que agora você nos dá, Colombo, exatamente isso. Não tendo a vacina, não tem como o governo cravar uma data específica, como o ministro Ricardo Lewandowski pediu a partir da sua documentação vinda do Supremo Tribunal Federal. E que ontem nós falamos sobre isso, que se poderia sim ter um prazo, vamos dizer, como acabou o ministro tomando essa decisão, a partir do momento da liberação da vacina. Ele deu aí os 5 dias. Então é saudável que se tenha pelo
pelo menos um cronograma, não da data específica de quando, que seria importante que tivesse, mas não tem, porque a vacina não chegou, nós não compramos ainda a vacina, não está oficializada a chegada dela, porque sequer a documentação foi aprovada, ainda que emergencialmente, na Anvisa. E aí, depois disso, teria esse cronograma. Nós dissemos isso ontem, que era o que se poderia fazer e foi o que o ministro fez. Agora, a daí nós acharmos que não tem improviso, que o governo federal fez certo, está agindo bem, não é exatamente o que a realidade demonstra. Mais de 30 países já fizeram as solicitações, entraram na fila, demonstraram seu interesse em ter a vacina da Pfizer, por exemplo, né, e já fizeram isso antes do Brasil. Então, o que demonstra que a nossa lentidão é fruto também do improviso. Me surpreende isso, porque aqui, várias vezes, não é defender o ministro, que não precisa da defesa nossa de maneira alguma, mas nós alertamos que quem tem condições de vacinar 70 milhões de brasileiros tem condições de fazer um plano de vacinação, sim, também para uma outra vacina, ainda que ela seja peculiar, diferente da vacina antigripe, que é essa que combate o coronavírus. Nós falamos isso aqui com muita esperança, até com muita crença, né, que o Ministério pudesse tocar isso para frente. E falamos algumas vezes também que a fama de entender de logística era um ponto positivo para o general Pazuello, mas não é o que a realidade está mostrando. Não existe a vacina, então não pode ter data, não existindo a vacina, um plano que já poderia ter sido elaborado sequer pode ser discutido a sério, porque nós não sabemos de fato por que até o ministro disse que poderia se vacinar em dezembro ou janeiro. Ora, como é que ele disse então dezembro se não tem nada disso que estamos comentando aqui? Esse improviso é bastante preocupante, mas tudo pode ser feito com uma rapidez, embora o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá já tenham avançado. E a Rússia, com a sua vacina Sputnik, também já o fez, mas é uma decisão interna dos russos. Estamos falando das demais vacinas que já passaram por aprovação de órgãos idôneos e sérios e isentos. O presidente da Câmara dos Deputados, Sidney, Rodrigo Maia, foi às redes sociais para falar sobre a MP da vacina e disse o seguinte: já acertamos com o relator, vejam só, nós vamos colocar o texto aí na tela, já acertamos com o relator que não haverá a inclusão do termo de consentimento exigido pelo governo na MP da vacina, que votaremos nesta quinta-feira. Esse tema veio do governo. Nunca foi uma demanda da Câmara. A retirada desse termo de consentimento da vacina, Sidney, pode ser interpretada como uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que disse a apoiadores nesta semana que quem tomar vacina vai ter de assinar um termo de responsabilidade, já que a farmacêutica, no caso a Pfizer, por exemplo, diz que não se responsabiliza por um eventual efeito colateral? Ô Colombo, a gente vê derrota e vitória no esporte, faz sentido, né? Porque a derrota, ela engrandece, ela fortalece, ela permite que mais adiante o derrotado possa ser campeão, né? Possa vencer. Então a competição esportiva permite isso. Agora, na política, não acho muito bom ver vitórias e derrotas nisso quando se tem um terceiro derrotado, que no caso aqui é o objeto central de quem quer ver a vacina aplicada em si, que é a população, que é o cidadão, né? Que quer ver logo passar dessa fase terrível, né? Da pandemia de Covid-19. Então, não vamos, se você me permite, focar muito em derrota e vitória, mas vamos tentar entender o processo. Quando o presidente diz assim, olha, vai ter que assinar um protocolo lá, um documento, aquela coisa toda, de fato, quando se tem a aprovação em caráter emergencial, as tais 72 horas que a Anvisa vai analisar as documentações dos laboratórios que fabricam vacinas enviarem até a entidade, né, a instituição, é porque a legislação assim o permite, porque ela não tramitaria, né, no prazo normal que a lei prevê. No entanto, então não é uma mentira do presidente e tal, de fato existe esse obstáculo. Mas, quando o deputado Rodrigo Maia dá um passo à frente e diz, não, já conversei com o relator, nós vamos alterar isso, tudo que for possível alterar através do legislativo é de quem cria a lei, e a lei sendo aprovada e em alguns casos indo para o executivo, sendo aprovada também, é o que prevalece. Então, ele está querendo tirar essa burocracia. Eu só quero alertar, isso é muito importante, Colombo, para que as pessoas não tenham esse temor. Gente, senhora, vamos pensar direitinho. Passa pela cabeça dos senhores que um laboratório deliberadamente vai fabricar um medicamento para matar milhões de pessoas no mundo todo. Faz sentido isso? Quer dizer, ser uma coisa assim criminosa, cruel, a este ponto? Isso não faz nenhum sentido. São laboratórios espalhados com núcleos de cientistas no mundo inteiro que trocam informações, mas têm sigilos e direitos autorais
autorais sobre e até patente, sobre aquela descoberta, né, de cada laboratório. Então, eles são, ao mesmo tempo, companheiros, amigos da causa para tentar chegar à solução, mas eles são também concorrentes de mercado, então não há, para descartar isso. Tem muita gente com medo, e isso é muito ruim. As autoridades, os meios de comunicação, as personalidades, protagonistas da nossa vida que a gente ouve e respeita, tem um papel social muito importante, tranquilizar a população. No momento que as entidades de cada país, no nosso caso é a Anvisa, agir com seriedade e verificar que esta vacina A está perfeita, a B falta alguma documentação, a terceira tem um problema e só vai liberar a A por enquanto, nós temos que confiar nisso, porque senão corre-se o risco de nós termos mais adiante gente que não queira se vacinar, não é por liberdade individual, não, simplesmente que começa a criar minhoquinhas na cabeça de absurdos difundidos por quem não tem seriedade. É preciso ter seriedade e responsabilidade nesse momento. Depois de quase 40 dias, ontem, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota para cumprimentar o presidente eleito. Bolsonaro foi às redes sociais para publicar a mesma mensagem a Joe Biden. Está aí. Bolsonaro disse que estará pronto para trabalhar com o novo governo dos Estados Unidos e que dará continuidade à construção de uma aliança entre os países na defesa da soberania, democracia e liberdade. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do governo brasileiro de esperar tanto para reconhecer Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Agora só falta a ditadura comunista da Coreia do Norte. Nós somos a última grande democracia do mundo a fazer esse reconhecimento. Isso pode provocar algum ruído na relação que o governo brasileiro vai estabelecer com o governo Biden a partir de 20 de janeiro, ou são águas passadas? Não, ruído sim, mas ainda bem que nós temos uma relação com os Estados Unidos, como devemos ter com a Argentina, com a Rússia, com a China, com a Europa, saudável, principalmente do ponto de vista comercial, das boas relações entre os povos, a tranquilidade, a diplomacia está aí para isso, nos aproximar. O Brasil é um país pacífico na sua relação internacional, tanto é que nós queremos estar no Conselho de Segurança para ajudar a ter um mundo de mais paz, né? Nós fomos até ao Haiti, inclusive com as Forças Armadas, com o propósito também de ajudar aquela nação tão sofrida. Quando há terremotos, há problemas no exterior, o Brasil se faz sempre presente através das suas Forças Armadas ou da sua diplomacia. É um pouco o caráter do Brasil isso. Então, o Brasil ter uma relação sólida com os Estados Unidos perpassa essa relação de momento que chamamos aqui de ruído, né? O ruído existe, mas isso tudo nos dá uma tranquilidade que vai passar. Então, não é exatamente um desastre nesse preciso momento para o Brasil. Mas o presidente Bolsonaro agiu até, porque nós não fizemos ainda um plebiscito aqui para saber qual seria a posição das pessoas, né, do brasileiro. Eu tenho a impressão que os brasileiros achariam mais cavalheiro, mais simpático, mais saudável, mais diplomático, que o Brasil já tivesse reconhecido. De fato, estarmos ao lado, né, de uma liderança ditatorial completamente e absurdamente dissociada da civilização do mundo, que é a Coreia do Norte, não é a melhor companhia que nós gostaríamos. O Brasil tem uma bela democracia, ainda que claudicante, com problemas, mas nosso país é muito mais importante do que nós próprios achamos. A gente fala tão mal do Brasil que não consegue ver as coisas boas. Mas o ideal era que o presidente já tivesse feito esse reconhecimento. Fazer agora, aos 45, 46 do segundo tempo, não é exatamente o melhor. Mas, como eu dizia no início do comentário, já que a relação comercial nossa é saudável, os Estados Unidos está ali no topo, junto com a China, como parceiro comercial nosso, inclusive, nós somos muito simpáticos aqui ao modelo americano de viver, ao jeito americano, né? Estamos no mesmo continente. Tenho para mim que se fosse antes, teria sido mais saudável para o futuro do Brasil. É isso aí. Agora, Sidney, eu não pude deixar de notar que você não veio com o seu lenço hoje. O que houve? Você se esqueceu? É alguma mudança de figurino já pensando em 2021? Não, é um Sidney Rezende renovado? O que é que vem por aí? Não, não é isso não. Você já detectou numa outra vez, quando você fez um comentário muito saudável, muito divertido, da pouca quantidade de lenços que eu tenho. Eu olhei e falei assim, uma camisa meio roxa, que não dá muito para ver na TV aí, que parece uma camisa branca, mas não é. Ela é levemente roxa, a gravata roxa também. Falei, puxa vida, vermelho aqui não combina nada, né? Um azul podia ser, mas ela é roxa. Eu não tinha um lenço. Tá aí uma boa sugestão no Natal, custa R$ 3,50. Não aquele que o Márcio Gomes usa, que é 250,
R$1.950, quase R$1.000. O meu não, meu R$3,50. Um bom presente de Natal para quem me quer bem, viu? Eu duvido que custe R$3,50. Um homem chique como você, referência de elegância, não usa um lenço que fale português. Colombo, sexta-feira, se tivermos tempo, quero falar da semana do meu cachorrinho, que agora ele foi à creche, visitou a creche. Ontem ele foi ao médico, no veterinário, receitou ômega 3. Pode isso? Nem eu tomo ômega 3, tá? Todo mundo tá muito louco, viu? Alguma coisa está acontecendo de errado aí com ele, mas a gente vai procurar entender. Quem sabe sexta-feira. Um abraço, Colombo, tudo de bom. Valeu, Sidney.